Temos um monte de assuntos aqui a tratar com a Dora, que já está com a gente. O primeiro deles, aquele relatório produzido por juristas, um grupo coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, que entregou à CPI esse robusto estudo, documento, sobre os possíveis crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro durante a pandemia. E esse relatório, ele deve embasar o documento final, o relatório final a ser produzido pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros. A ideia é concluir os trabalhos e divulgar ou entregar esse documento final no próximo dia 23. Vamos ver se esse prazo de fato se confirma. Esse documento aponta, inclusive, Dora, crime de responsabilidade que poderia ser atribuído ao presidente Bolsonaro. Que peso tem esse documento e que efeitos ele pode produzir, hein? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, Sheila, o que se discute é isso. Qual é o peso, evidentemente, que são figuras muito importantes, figuras do mundo jurídico, que têm conhecimento de causa e tal. Mas a questão é o efeito prático, né? Do ponto de vista, digamos assim, da responsabilização efetiva criminal, me parece que há entraves importantes, né? Porque isso depende, o encaminhamento para ele ser efetivo depende de a Procuradoria-Geral da República, de um lado, adotar, né, esse relatório e levar adiante. É bom lembrar que na época do mensalão, aquele processo que depois tramitou no Supremo Tribunal Federal, ele teve como base a denúncia do então PGR, Luiz Fernando de Souza, se eu não me engano, que adotou o trabalho, o resultado, tudo que foi apurado naquela CPI dos Correios, né? O outro entrave é o Arthur Lira, aí na Câmara, o andamento de impeachment, tudo isso que a gente sabe. Agora, não dá para dizer que por conta disso não haja efeito nenhum que vai cair no vazio. E o Tribunal da Opinião Pública? Né? O Tribunal da Opinião Pública está aí, isso vai ser divulgado, destrinchado, isso vai ser usado como peça de campanha pelos adversários em 2022. São 7 crimes ali listados, isso por enquanto. Né? Tem outras questões importantes também, como a proposta que foi anunciada ontem de se sugerir nesse relatório uma mudança no regimento da Câmara para que o presidente não tenha tanto poder concentrado sobre processos de impeachment, que ele tenha um prazo para fazer essa declaração, né, para tomar essa decisão. Pode ser que a Câmara aí não dá, que a Câmara vai ou não levar adiante, mas a discussão está na rua, né? Então eu acho que é isso, o efeito inequívoco, o outro efeito ainda é uma coisa que não dá para a gente saber. Agora, o efeito inequívoco é, sim, do Tribunal da Opinião Pública, e esse tribunal, o relatório, de forma alguma, vai favorecer a posição do presidente Jair Bolsonaro. E aí, Dora, a gente tem também outras coisas acontecendo de forma concomitante, né? A gente tem o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, devolvendo a tal da MP das redes sociais e que teve, inclusive, uma repercussão vinda do próprio presidente da República defendendo as fake news, Dora, naquela fala inacreditável de ontem que a gente exibiu no começo aqui do jornal. Rodrigo Pacheco se posiciona, né? A gente começa a perceber uma movimentação diferente dentro do Congresso Nacional. Mas, Dora, tem interesse político também por parte do Rodrigo Pacheco, que já se colocou como uma terceira via aí, né? Como é que você analisa toda essa situação? Primeiro, Carla, interesse político não é necessariamente uma coisa ruim, porque político tem interesse político, né? Agora, a favor do Rodrigo Pacheco, eu acho que por isso que ele demorou um pouco mais do que estava previsto para anunciar essa decisão, que já estava tomada, é que ela foi lastreada no, primeiro, parecer da Procuradoria-Geral da República, e isso não é qualquer coisa, nós comentamos ontem, também desfavorável à medida provisória, e na decisão da ministra Rosa Weber, suspendendo a tramitação da medida provisória. Né? Então, o Rodrigo Pacheco não está falando sozinho.
E as pessoas podem se perguntar, mas não é tanta importância assim na devolução de medida provisória. É importante, sabe por quê, gente? Porque não é usual. Medida provisória foi criada em 1988, na Constituinte. De lá para cá, foram editadas mais de 1.000, se eu não me engano, essa agora é de número 1068. Foram devolvidas apenas 5 nesse período, né? 20 anos, 30 anos, enfim. E uma no governo Sarney, outra no governo Lula, outra no governo Dilma. Portanto, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Michel Temer não tiveram medidas provisórias devolvidas. Não que não houvesse motivo para isso, porque o Congresso sempre abriu mão da sua prerrogativa de... Travou. Ih, travou. Não, mas é o que a Dora está dizendo. Travou, mas... Urgência e relevância. Dora. Tá. Não, só uma parte. Relevância, Isso, exatamente. O Congresso sempre abriu mão de sua prerrogativa de examinar os pré-requisitos de urgência e relevância, né? E fazia vista grossa com isso, vai aceitando tudo quanto é medida provisória. Por quê? Porque não está interessado em criar uma zona de atrito político com o governo federal, o governo de turno, não é? E o fato de essa já ser a segunda medida provisória no governo Bolsonaro sinaliza que o Congresso não tem muito desconforto, não vê problemas em viver numa zona conflituosa, criar esse tipo de atrito com o governo federal, até porque o governo federal é o primeiro a criar atrito com o Congresso e com todo mundo. Essa é, digamos assim, o X da questão política, né? Uma devolução de medida provisória acabou adotando, assim, tendo um sentido político importante, justamente porque o Congresso tornou esse ato um gesto de exceção, né? Reservado a momentos em que sinaliza que, olha, não estamos com vontade de contemporizar em relação ao governo, ao Poder Executivo. Seria diferente, isso seria uma prática até comum, se o Congresso usasse a prerrogativa dada pela mesma Constituição de devolver medida provisória. Não é urgente, não é relevante, toma lá, devolve, né? E isso também acabaria contendo o abuso do uso das medidas provisórias. É isso aí. A Dora volta conversando com a gente amanhã, ao vivo. Amanhã, né? Sim, amanhã. Ao vivo, nesse mesmo horário. Um beijo para você, Dora. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Beijo.